começar o Unicast, nosso programa show da Faculdade Unicentro, Barra do Corda, Maranhão. Estamos comemorando aí o Dia do Indígena, dos povos indígenas, e convocamos uma galera top aqui para estar com a gente. Karina, enfermagem, primeiro período. Hélio, administração, primeiro período. E Gabi, quinto período de enfermagem. Então a gente estava conversando aqui meio que na informal, sabendo com eles aqui algumas perguntas prévias, e o bate-papo estava legal. E agora eu vou só reiterar o que a gente estava conversando aqui. E eu acredito que é um pouco de dúvidas que a galera também tem aí fora e gostaria de falar. A primeira pergunta para os três pode começar aqui no sentido horário, por Karina, Hélio, depois Gabi. É sobre o dia de hoje. O que vocês sentem assim sobre o dia de hoje, sobre essa comemoração do Dia dos Povos Indígenas? É legal assim ter esse dia e as comunidades do qual a família de vocês pertencem, e vocês também pertencem. Como que é esse dia para vocês hoje? Hoje é o dia de comemorar, celebrar, né, na verdade, as questões indígenas, não só hoje, né, mas todo dia a gente tem que estar cobrando nossos direitos, nossos valores, a cultura tem que permanecer. Através desse dia 19 do Índio que a gente tem que cobrar principalmente, né, cobrar nosso direito. E você, Hélio, me fala aí, cara, esse dia pra ti. Sim, pra mim é um dia muito bom, entendeu? Muito pra se alegrar, principalmente por causa da resistência. Que hoje em dia, ou antigamente praticamente, do tempo quando eu tava estudando lá em São Luís, vou falar um pouco, que tipo, antigamente havia muito mais muito mais pessoas de etnias do que hoje em dia. Antigamente, digamos, hoje tem, só dar um exemplo aqui, digamos que tem 200, antigamente tinha 400. Muitas línguas foram se perdendo ao longo desse tempo, entendeu? Aí o dia 19, dia do Índio, pode dizer que foi um dia da resistência, ou seja, pra gente comemorar. Porque muitas etnias se deixaram de existir ao longo desse tempo, e hoje estamos aqui através da resistência e luta também pelos nossos direitos. Legal. Você, Gabi? Então vamos lá. Basicamente é um dia muito importante e eu acredito que a gente tem que investir bastante na questão de reeducar e até mesmo aperfeiçoar os nossos conhecimentos, tanto nós como indígenas e também a população, né, em geral. Porque a gente precisa quebrar alguns padrões, né, que é imposto pra gente. Porque hoje em dia a gente vê que tem muitos padrões. Para você ser indígena tem que seguir esse padrão. Não, nós somos indígenas e nós não vamos deixar de ser indígenas em momento nenhum. Só que, claro, a gente precisa evoluir, não somente nós enquanto indígenas, mas a população em geral. Um exemplo que eu posso estar citando, eu não sei, né, se vão concordar comigo, mas de certa forma, pelo que já foi conversado, eu concordo, que é até mesmo o termo mestiço, né? Porque às vezes está dois indígenas ali, aí pergunta, tu é indígena? Aí o outro fala, não, ele é mestiço. Então fica aquela coisa como se quisesse diminuir, como se não fosse tão indígena assim. Então eu acho que alguns conceitos têm que serem quebrados, todos são indígenas. Independente se os dois pais são indígenas ou não, ou se é somente um, então é indígena. Eu acredito que a gente tem que focar muito nesses conceitos e até mesmo investir no conhecimento para a população. Um exemplo aqui, isso aqui é muito importante, a gente está participando aqui, eu acredito que deve ser feito mais vezes. Assim, uma evolução praticamente. Exatamente. Não somente hoje, mas a gente deve investir justamente para estar passando conhecimento, tirar dúvidas e até mesmo aprender, porque isso aqui é uma aprendizagem, né? A gente está aqui hoje participando, eu pelo menos nunca tinha participado de algo assim, então hoje é um momento de grande alegria e estou aqui com 2 indígenas, né? Mais 2 indígenas, então é um momento muito importante. E inclusive agradecer, né, ao Unicentro por estar proporcionando essa oportunidade, além da bolsa que tem aqui na Unicentro, que é muito importante. E outro detalhe também seria a gente está aqui, é claro, nossa imagem vai ser repassada para outras pessoas, mas ao entrar na comunidade ter aquela conversa, né, com os jovens, incentivar, conversar também com os pais, porque às vezes é um tanto quanto complicado, né, o pai tá ali todo tempo com o filho e ter aquela noção, meu filho vai para a cidade, vou ter que ficar longe, de certa forma. Como é que ele vai sobreviver, digamos assim, né? Porque lá a gente tem uma experiência, aqui já é outra experiência. Então gera aquela preocupação, mas é importante a gente sentar e conversar, olha, é algo importante para o seu filho.
e ele vai servir de exemplo para outras pessoas. Eu estou servindo hoje, mas amanhã pode ser o seu filho. Então, tem que conversar com os pais, principalmente com os jovens, para alertar sobre isso, sobre a importância da educação. Educação, conhecimento, né, Gabi? Informação, igual a Karina falou, hein? É interessante pra caramba. Porque é através da informação mesmo que há libertação, né? É verdade. A gente tava falando hoje, a gente tá falando agora há pouco, galera, que diversas culturas, etnias, enfim, ficam isoladas se não tiverem informação. Não só a cultura indígena, não só povos indígenas, mas qualquer cultura que tiver isolada, sem acesso à informação, vai ficar longe dessas oportunidades que a gente tem, né? Agora a Unicentro, que nem a Gabi falou, dá a oportunidade de povos indígenas, da comunidade indígena aqui, Barra do Corda, terem a oportunidade de fazer nível superior com bolsa, né, cara? É muito legal isso. A gente estava conversando antes que hoje vocês são espelho, né, para as crianças, para os jovens, para os mais velhos. Dizer, poxa, eles estão quebrando paradigmas, igual o Hélio falou, que a quebra de paradigmas é importante, que a título, é informação que está chegando, né, cara? E através desse podcast aqui, Gabi, é informação visual, informação de áudio que vai chegar mais longe pra galera. Poxa, são nossas crianças que estão lá, são representantes de povos indígenas, estão quebrando paradigma, vão ter nível superior daqui a uns dias, vão representar a gente lá fora, enfim. O que vocês acham dessa quebra de paradigma? Por exemplo, a gente tem ainda comunidades indígenas tradicionais, e agora vocês estão na faculdade, cara, e é muito legal ter vocês como colegas aqui, né? Eu estudo aqui também na Unicentro Engenharia. Então já conheço o Hélio, e a gente é colega de sala, inclusive. E é muito legal ter vocês assim de igual para igual. Eu não vejo diferença, sabe? É igual você falou, beleza, que tem mestiços e tal, mas vamos tratar todo mundo de igual. Então assim, eu vejo vocês, eu acho muito interessante vocês terem características desses povos originários, que são mesmo, são povos indígenas daqui, tem essa raiz forte e tal. Mas são nossos colegas de sala, cara. É muito legal isso. O que você me fala disso aí, Karina? Dessa informação quebrando esses paradigmas. Me conta assim, o que muda, sabe? O que vai mudar de agora pra frente? Vocês estão entrando na faculdade, a gente pode dizer que vocês são desbravadores, assim, porque isso tá mudando agora. Estamos num período de transição, né? Estamos com a comunidade, a faculdade chegou aqui tem 6 anos, e sei lá, daqui mais 6 anos já vão ter muitos povos indígenas, muita galera que está formada aqui. Então, o que você acha assim, o que vocês todos acham que o cenário futuro, como que vai ficar essa transição do agora para daqui a 6 anos, 10 anos? Conta aí pra mim sua opinião sobre isso. A minha opinião é que vai ter pessoas formadas, bem informadas, futuramente, né? Os cursos superior. Isso é muito importante para nós indígenas, né? Tá no meio social ali, igualmente às outras pessoas, que nós não temos diferença nenhuma. Que todos nós somos iguais. Concordo. É isso. Concordo. Essa igualdade aí é que a gente quer para todo mundo. Não é não, Hélio? Sim, isso mesmo. E o que mais a gente busca hoje em dia é meio de ser incluído, porque tipo, a gente está estudando agora aqui na Unicentro. A gente passa a ter um conhecimento maior e também para repassar para nossas próprias comunidades, a tentar ajudar eles de alguma forma, entendeu? E também, tipo, que em termos praticamente de serviço. Você acha que serviço tá difícil assim para quem... Não, tipo, principalmente para a comunidade indígena, então. indígena, entendeu? Sim, Para eles, para algumas pessoas isso é mais que, tipo, tem aquele bloqueio. Existe uma resistência ainda de absorver essa mão de obra, né? E também, cara, eu não vou contratar ele por conta dele ser indígena, mas aquele indígena pode ser capacitado para desenvolver várias coisas, entendeu? Tem aquele como, tipo, a gente tá tentando praticamente quebrar aquele paradigma de antigamente. Aí, como você já perguntou, como é que eu me vejo daqui a 6 anos? Cara, eu me vejo, tipo, uma pessoa renovada, colhendo bons frutos também, e agradecer a Unicentro, como a mina também já citou, e também ajudar a minha comunidade. É isso. E
também, tipo, vou falar um pouco daquele contexto, como eu falei no começo, antes da gravação começar, tipo, como chegou uma pessoa em mim lá em São Luís, né? Chegou uma pessoa e me falou, cara, tu é estudante, tá fazendo faculdade agora, tu vai deixar de ser indígena. Aí eu falei pra ele, cara, só porque eu tô estudando e futuramente eu vou ter um diploma, isso vai fazer que eu deixe de ser indígena? Cara, isso não vai me influenciar, entendeu? Porque o indígena tá em mim, a forma como eu falo, tá no meu sangue, na minha pele também. E também só por eu pensar que eu sou indígena, eu já tô me auto reconhecendo que eu sou indígena, entendeu? Não é? Muitas pessoas falam, cara, daqui a alguns anos os indígenas vão desaparecer, porque estão mais na cidade, não estão ficando muito em aldeia. Cara, isso é um equívoco, entendeu? Porque não é porque eu tô na cidade que eu vou deixar de ser indígena, que eu vou perder minha língua, vou perder minha cultura, não, cara. Eu tô aqui por autodesenvolvimento, conhecer algum conhecimento, adquirir conhecimento, entendeu? Não muda a raiz porque você tá aprendendo coisas novas, né? Não muda. O pessoal vem muito com aquela ideia, tipo, um outro contexto do índio dentro da sociedade. Cara, ele tá estudando agora, ele vai deixar de ser índio. Ele não fala mais a língua, cara, não. Nada a ver, isso não influencia em nada. Concordo. Eu só acho que agora a informação chegou, né, Gabi? A diferença é essa, né? Agora Exatamente. dá pra acessar. E você, Gabi, como você vê esse cenário aí daqui 6 anos? Você acha também que existe essa resistência aqui no mercado da absorção de mão de obra, assim, da galera que é indígena, hein? Então, assim, né, pegando um pouco da fala dele aqui, seria importante a gente investir nas nossas raízes, né? Porque é muito massa, imagina só, uma pessoa que está ali te acompanhando desde sempre vê, nossa, saiu da comunidade, foi estudar e voltou para a comunidade, tá trazendo benefício para a comunidade. É claro que a gente não precisa somente ficar na comunidade, né? A gente pode também estar trabalhando em hospitais, né? Em empresas daqui da cidade mesmo. Mas eu acho que seria interessante a gente dar um certo valor para nossa comunidade, né? Até mesmo para servir de incentivo, né? Aquela coisa, nossa, você tá aqui agora, então a gente vai confiar de certa forma, porque é muito massa você ver outro indígena atuando, né? Ocupando aquele local, porque todos os locais também são para nós. E é importante a gente estar ocupando eles, tanto administração, enfermagem, qualquer outro curso. Tanto que a gente tem indígena até mesmo no exército, né? Então a gente já vê assim essa evolução. E é importante frisar isso de não somente botar nosso pensamento, não. Eu tenho sempre que viver desse modo, não, vamos buscar melhorias, vamos buscar investir, né? Porque nós somos capazes. Nós estamos aqui porque nós fomos capazes de conseguir entrar na faculdade. E eu tenho certeza que a gente vai continuar servindo de espelho. E daqui 6 anos eu acredito que a Unicentro vai ter mais indígenas ainda, porque já está crescendo, né? E vai chegar mais cursos, então eu acredito que vai ser algo bem interessante. E a gente vai ter vários profissionais da área da saúde, administração e outras áreas. E é bem importante essa presença do indígena, né? Tanto no cargo político, até mesmo na saúde. É bem importante. Então tal que também tem até aquele cantor, né? O Brandão Vaqueiro, ele é indígena também. Isso. Cara, eu fico muito feliz de ter vocês aqui como colegas de faculdade. Porque a gente faz assim, a campanha publicitária, né? De vestibular e tudo. Chamando, a gente coloca assim, uma campanha direcionada, né? Poxa, vocês são bolsistas, é direito e tudo. A faculdade, assim, abre os braços, sabe? Assim, a gente faz uma campanha bem legal. Então, quando a gente atinge isso e quando a gente vê vocês aqui estudando e de igual e vindo aqui no podcast agora falando da importância que é da conquista do mercado de trabalho, da quebra de paradigmas. A Karina me falou antes que não conseguia esse acesso, né, que as comunidades eram fechadas porque não tinham acesso. E daí vem a Unicentro lá e quebra isso. Olha, vem pra cá que a gente tem espaço para vocês e tudo. E aqui, assim, a gente adora, né, ter essa galera, porque a gente sabe que é importante esse espaço. A gente sabe que é interessante chegar informação para todo mundo. A gente sabe que é importante chegar
conhecimento para todo mundo. Desenvolve todo mundo, né? Todo mundo ganha na realidade. Então, poxa, a gente fica muito feliz de ver vocês assim, com essa perspectiva de ganho, de crescimento. A gente espera que o mercado tenha essa abertura, porque... Não só para nós, mas também, não só para o nosso individual, mas também para a sociedade. Para a sociedade inteira, né? Isso. Todo mundo ganha, cara. Assim, cara, eu quero só saber mais a opinião de vocês. A gente conversou com eles antes aqui, galera. Assim, perguntas que eu tinha sobre idioma, qual que é o idioma que ainda falam, se eles ainda falam o idioma raiz deles, ou se tem muito tempo que já desligaram, assim, da comunidade onde os pais, os avós pertencem. A gente estava com uma conversa bem legal, informal aqui. Eu queria só que vocês replicassem, porque como eu tenho essa dúvida, muita gente lá fora ainda também tem, né? Porque assim, às vezes a gente, falando só de vocês aqui, às vezes os pais ainda pertencem a uma comunidade ainda que mora próximo à Barra do Corda, como tem ainda as aldeias, as comunidades aqui. Quanto tempo, se os pais ainda moram, sabe? Porque às vezes a gente sabe que os mais velhos ainda ficam, né? Até pela conversa que a gente teve, ainda gostam de ficar nas comunidades que pertencem aos municípios aqui perto. Mas assim, os pais e vocês, tem quanto tempo que vocês estão aqui, enfim, porque o idioma já está bem consolidado, né, e tudo assim. Então só me digam para que as pessoas lá, poxa, eu, Karina, ainda consigo ainda um pouco do idioma lá de trás, mas agora português é minha língua mãe, já nasci aqui. Me explica isso aí, Karina, como é que é isso aí? Na verdade, a gente passa a semana toda aqui, a maioria da gente, né? Passa a semana toda aqui, aí final de semana a gente vai pra aldeia. Assim a gente não perde o costume, porque a gente tá ali conversando entre a gente e a comunidade, a gente não perde a cultura, não. E Então você já leva conhecimento daqui pra lá? O português é necessário, mas o nosso idioma é mais importante pra nós, né? Então você ainda fala, qual o idioma que você fala? É Tupi-Guarani. Tupi-Guarani? Sim. Então, outra dúvida que eu tinha era o Guaja, né? Eu achei que todo mundo falava só a mesma língua Guaja, porque a maior é Guaja aqui, não é isso? Aqui de Barra? Lá do Corda? A maior comunidade é Guajajara ou não? Não. Eu acho que são iguais. São iguais? Iguais. Em número, assim, são iguais, no caso, vai ter mais... Pouquíssima diferença. Poxa, então, pra mim, assim, que tem pouco tempo aqui, eu achei que os Guajajaras eram soberanos aqui. Então você fala Tupi-Guarani, é isso? Sim. Que legal, cara. E você, Hélio, como é que fica isso aí, cara? Tu ainda consegue o idioma antigo? Fala o português ou os dois? Como que fica? Sim, eu sou fluente. Eu falo diariamente com meus pais, principalmente na linguagem indígena, para não perder aquele costume, entendeu? A pessoa aprende também pelo convívio do dia a dia. Uhum. É tipo você... eu for pra algum lugar, tipo, pro exterior afora, eu fico lá naquele lugar, eu vou aprender, claro que eu vou aprender aquele idioma, mas só que eu não vou perder aquele meu traço. Sim. A minha língua materna, quer dizer. É tipo se você for morar nos Estados Unidos, passar vários tempos lá, mora lá praticamente, tu vai deixar de falar o português? Não se perde, né, cara? Não, então, é a mesma coisa a nossa também. Não importa onde a gente esteja, entendeu? Não importa os anos, ou se a gente vai ficar lá durante um bom tempo, ou morar lá, praticamente. Mas a gente não vai perder aquele costume, porque a gente vai estar diariamente convivendo ou falando com a nossa própria família também, vai estar dialogando, entendeu? A gente não vai perder aquele nosso traço só porque eu tô morando fora ou estudando fora. A dúvida era assim, se vocês vieram, assim, morar na cidade, porque com essa migração, digamos, né? Das comunidades, de algumas pessoas da comunidade para a cidade, às vezes tem os filhos aqui e essas crianças começam na escola e um pouco que desliga, né? Porque os pais começam a trabalhar e tudo, já se apropriam do idioma novo e aí às vezes passam a falar mais aquele idioma, as crianças veem as outras crianças falando mais aquele idioma, então meio que perde um pouco, saca? Do idioma mãe, do idioma raiz lá de trás. Então às vezes você fala assim, poxa, como eu cresci na cidade, eu domino muito português, então eu identifico isso como minha língua mãe, como minha língua materna. Mas, por exemplo, o Guaja eu já perdi um pouco, era essa a minha dúvida se tinha. Mas assim, eu sei que o convívio com os pais, com os avós, né, que vocês com certeza se relacionam com os avós, aí você domina tranquilo as duas línguas.
E o teu idioma da tua comunidade é qual lá? É Tupi-Guarani também. Tupi-Guarani. O Guajajara em geral, família Guajajara, fala Tupi-Guarani. Tupi-Guarani, mas tem as duas etnias também, que fala Macro-G, Macro-G, e outras línguas lá, que eu não estou muito bem lembrado. Mas tem vários idiomas aqui no Brasil todo, se eu não me engano. Tem mais de 500 e poucas línguas indígenas, entendeu? Então, uma curiosidade que o povo sempre me pergunta se a gente, Guajajara, a gente entende o idioma dos Canela, não. A gente não entende, e nem eles entendem a gente. A gente tem que falar no português para eles entenderem o que a gente quer falar para eles. Mas tem umas também, eu conheço uma pessoa, ela é gavião, ela fala tanto o Macro-G como o Guajajara também, porque ela tem um traço das duas coisas, ela tem o sangue Guajajara e também tem o sangue lá do pessoal do gavião. Ela fala fluentemente a minha língua, como a língua deles também. Eu fiquei meio surpreso quando eu vi ela falar duas línguas. Cara, como é que Surpreso tô eu de, eu fiquei, não, de ter dois idiomas diferentes, assim, de comunidades tão próximas, né? Uhum. É porque, tipo, o linguajar é diferente. É tipo, eu falar português e você o inglês. Uhum. Eu não vou entender nada que você tá falando, porque é outro idioma, entendeu? É praticamente o Guajajara e o pessoal do Gavião ou o Canela também fala línguas diferentes. Poxa, legal saber disso. Porque assim, como é todo mundo Brasil e tudo, a gente pensa que não tem essa tanta diferença, né? Mas você fala que são línguas completamente diferentes. Sim. São muitas línguas, aliás. E o seu, Gabi, qual que Então, é? a minha história já é um pouquinho diferente. Eu já vou trazer outra questão aqui, né? Bem importante. Mas primeiro eu vou contar um pouco da minha história, né? Eu morei até os meus 7 anos na aldeia. E eu vou já explicar pra vocês por quê. Os meus pais se separaram. O meu pai é indígena e ele se casou com uma não indígena. Então, o que foi que aconteceu? Eu sempre ficava naquela ida e vinda. Vinha pra estudar aqui na cidade e voltava no mesmo dia pra aldeia. Só que após a separação dos meus pais, ficou aquela guarda dividida. Então, digamos que meio assim. Infelizmente, eu não sou fluente 100%. Digamos que só uns 70%. Mas já entra outra questão, né? Que às vezes, até mesmo próprios indígenas apontam o dedo pro outro indígena e diz: você não é indígena porque você não sabe falar a sua língua 100%. E aí a gente precisa quebrar isso. Tipo, eu, infelizmente, não falo 100%, mas não vou deixar de ser indígena por isso. É claro que eu tenho que ir atrás para buscar aprender. E eu acredito que a gente também tem que ajudar, né, o nosso parente indígena a falar. Incentivar: olha, eu sei que você não fala 100% por tais motivos, mas eu vou te ajudar. Vamos lá, vamos investir nisso aqui. Então já é mais algo para quebrar. E até mesmo a população não indígena fala isso. Nossa, quando vê um indígena que não é tão fluente, tu é indígena e tu não sabe falar a tua língua. Esse dia me falaram isso aí. Tipo isso, né? Foi no serviço mesmo. Quando eu tava lá no coisa, o cara perguntou: o que é isso? Eu falei: cara, isso aí é isso aí mesmo que você tá falando. Na língua indígena tem umas coisas que não mudam, entendeu? Do português. Tem umas coisas que não mudam. Eu falei: cara, pois tu não é índio. Aí eu falei aquela mesma coisa que eu falei aqui um minuto atrás. Eu falei: cara, não é só porque eu não sei falar isso aí que eu não vou deixar de ser índio, mas eu não vou deixar de ser índio por isso. Mas assim, ele falou que... Porque assim, algumas palavras da língua portuguesa não foram... digamos, nós pegamos e incorporamos, né? O professor Berg aqui com certeza saberia se expressar melhor que eu, porque ele sabe da construção dessa base. Mas assim, a língua portuguesa descende algumas palavras da apropriação da linguagem do Tupi-Guarani, não é? Então assim, tem alguns termos que a gente usa, por exemplo, nomes de árvores, de animais e tudo, que descende direto, né? Tem aquela ficção também do Caapora, que é aquele tal de Saci Pererê. Aquele é na nossa língua é Caapora, se não me engano, é isso? Caapora. Aí ele falou que, o rapaz falou que você falou uma língua, um termo em português e tu não sabia na tua língua, mas é o mesmo termo, né? Serve por dois. Aí ele achou que... Pois é, tem algumas coisas assim que não muda assim na nossa fala, tanto do português como a língua tupi, não muda. E outra coisa também que eu queria fixar, ainda falando sobre essa questão da língua, é importante a gente lembrar que teve povos que perderam a sua língua. Então a gente não pode somente fixar o nosso pensamento: para ser indígena tem que saber falar a língua. É claro, quem tem a sua língua, aproveite para aprender. Inclusive eu estou buscando saber 100%, sei uns 70%, mas estou buscando. Mas a gente precisa fixar nisso. Olha, tem povos que perderam a sua língua. Então... Tem uma, se eu não me engano, antigamente
tinha uma etnia que falava quase a mesma língua que a nossa, que é a Tupi-Guarani. Que depois da chegada dos portugueses, as pessoas foram dizimadas praticamente, e hoje em dia nem existe mais essa língua, né? Que falava, era igual a nossa, igual a Tupi-Guarani. Os Guajajara também falam Tupi-Guarani? Ou tem o idioma Guajajara? Não, Guajajara é uma etnia. É uma etnia, não Exatamente. existe o idioma Guajajara. Tem Então o- o cara... A nossa linguagem dos Guajajara é Tupi-Guarani. Certo. Que na verdade a gente chama de Zeeng Eté, que seria o nome da nossa língua materna. Poxa, então era interessante a gente ter esse idioma disponível para que a gente pudesse estudar, né? Mas tem. Tem uns livros no próprio Google também que a pessoa acha. Tradução Dicionário, já tem e, dicionário já e, também. e livro bíblico também em língua indígena. Ah, e outro ponto também que é até interessante falar, que tem algumas pronúncias que mudam de região para região, né? Sim. A gente tem algumas pronúncias aqui na nossa cidade, que lá em Grajaú muda a pronúncia. É importante falar sobre isso, né? A gente pode pegar o exemplo também. O maranhense fala uma língua, o piauiense fala uma língua, entendeu? Tem aquela gíria, entendeu? Cada região tem sua gíria. Exatamente. É praticamente também a nossa própria cultura, entendeu? A gente fala a mesma língua, mas só que a forma de pronunciar só muda um pouco também. Existem aplicativos que facilitam muito essa interação com novos idiomas, disponível aí para Android, enfim. E daí eu estava muito afim de colocar essa linguagem disponível nesses aplicativos para que a gente pudesse, sabe, se comunicar também, né? Porque, poxa, era muito legal, porque assim, tem uma linguagem nesse aplicativo que é o Navarro, que é uma linguagem de indígenas americanos, sabe? E existe nesse aplicativo, e o caramba, se a gente pudesse colocar aqui o Tupi-Guarani, por exemplo, nesse aplicativo, para que a gente pudesse estudar em casa, em qualquer lugar, porque o aplicativozinho é muito fácil, porque tem o tradutor falando qual que é a pronúncia, significado, exercício de fixação e tudo. Então era muito legal que a gente pudesse se apropriar e de repente conversar com vocês na língua materna de vocês, era muito legal, na nossa região aqui mesmo. E falando sobre isso, a gente vê que a gente é meio que obrigado, né, a aprender o português para poder se comunicar, mas de certa forma a população não é obrigada a aprender a nossa língua. É verdade. A gente que tem que se virar nos 30 para estar conversando, para estar se comunicando, conseguir aquilo que a gente quer. Então acho que isso também deveria ter mudado, né, essa questão. Concordo, Gabi. Já pensou se, né, a gente pudesse colocar isso para que não vocês simplesmente se apropriem do português como obrigação, que nem você fala, né, para acessar o conhecimento, mas a gente se apropriar também do idioma para poder levar a informação para vocês no idioma de vocês. Uma via de mão dupla, né, digamos assim. Exatamente. Karen, eu tô achando você muito tímida. Me conta aí o que você acha também do idioma. É fácil para ti? Você domina 100%? Eu domino sim, porque logo desde criança eu convivo na aldeia com meus pais. Meu pai e minha mãe é índia. Aí nós só falamos na língua mesmo, na língua materna. E quando a gente tá todo mundo junto, só fala nessa língua materna, a gente não fala o português. Eu quero que você fale bem perto do microfone também para mim. Então, uma frase que você acha legal na sua língua e depois você me fala, traduz para mim. Só para que a gente tenha esse registro. Eu queria que vocês três, né? Com certeza. A gente pode até... Vamos só brincar um pouco aqui, por exemplo. A gente estava falando antes que estamos numa vitrine aqui, certo? Vocês vão servir de exemplo aí para pequenos e grandes. Então vocês poderiam colocar uma breve mensagem aí, vocês fiquem à vontade de dizer alguma coisa legal e daí falem na língua original de vocês e depois falem pra gente entender também. Porque aí de repente comunidades que de repente que falam o idioma de vocês, que estejam ouvindo aqui, possam ver, né, na língua deles, enfim, na língua que vocês falam, na comunidade de vocês. E poxa, tá aí a galera dando um recado aqui pra gente na língua que a gente consegue, porque eu não sei também se é todo mundo que tá nas comunidades que entendem o português. A gente pode até deixar uma mensagem prévia antes do podcast também de vocês, deixando um recado assim, na linguagem Tupi-Guarani, que, poxa, vai ser muito legal ter esse registro aqui. Manda um recado pra nós aí, depois traduz aí pra mim, que não entendo nada do seu idioma. Tuponi Catu e tu é Harupi, quer dizer o quê? Deus é bom em todo tempo. Eu acho muito interessante isso, porque nada somos sem ele, né? Na É verdade.
Pô, legal, carinho. Legal, cara. Eu tô pensando aqui no que eu vou falar. São muitas coisas. Vou falar do Tupani, Caturral, que aqui Riana Mano Pé, aproveitar que aqui é a oportunidade, que aqui que o Unicentro você está no eu. Assim, Deus é bom e também falei para a comunidade indígena, tipo, para aproveitar essa oportunidade que a Unicentro está nos dando e agarrar ela firmemente. Legal, cara. Manda ver aí, Gabi. Eu acho que aqui todos foram o mesmo. Eu pensei nessa frase, né, de falar sobre Deus também, assim. Tava pensando em outra coisa, mas acho que a gente não pode deixar de citar Deus nesse momento. Eu não sei se todo mundo que está assistindo, se é cristão, mas eu acredito que essa oportunidade que deu foi Deus, né? Então eu faço da palavra dos meus colegas aqui a minha. Que Deus é bom o tempo todo e que tenham mais oportunidades como essa. Não somente para nós, né, mas que possam estar chamando também outros indígenas para estar vindo aqui bater esse papo, que é um papo bem bacana. Sim, sim. E se quiser chamar a gente de novo, né, a gente aceita com o maior prazer. Com certeza. Olha, a gente vai abrir com certeza esse espaço. Hoje a gente celebra, né? A gente celebra mesmo esse dia legal. Até porque a nossa comunidade está inserida aqui basicamente no meio das aldeias e tudo. E não tem como mais desmisturar o Unicentro das comunidades indígenas de vocês. É isso mesmo que a gente quer, é isso mesmo que a gente incentiva. Eu tenho vocês como meus colegas de sala, eu não vejo diferença. Eu quero me apropriar eu quero ter esse conhecimento do idioma também, para que a gente troque uma ideia que eu acho muito legal, cara. Assim, a gente fala, poxa, países aí tem 2, 3 idiomas. Nós não, né? A gente só fala português ali e acabou. E o Hélio mesmo fala que conhece uma menina que fala 2 idiomas e mais o português. São 3, né? Então já pensou se a gente tivesse também, igual a Gabi falou, a obrigatoriedade de conhecer pelo menos mais 1 ou 2 idiomas aí que fosse passado desde pequenininho. Idiomas nossos, né, cara? Do nosso povo brasileiro aqui. São indígenas, mas todo mundo ali, povo brasileiro. Era muito legal se a gente pudesse falar na mesma língua. Galera, foi muito bacana mesmo ter vocês aqui no nosso podcast. Igual vocês falaram, a gente vai abrir novas oportunidades. Por ter vocês aqui, é bem provável que a gente chame em outra oportunidade. Vocês já ficam mais à vontade aqui com o estúdio. A gente tem uma interação legal, mas assim a gente pode estender para outras pessoas, né? Dar oportunidade, novos pontos de vista. Então, de repente, a gente pode trazer aí para estar chamando, né? Para que a gente desmistifique isso. A gente tem uma conversa legal. As pessoas interagem de repente no Instagram com algumas perguntas que tenho e por algum receio, tenho medo de fazer, ou então tenho uma certa timidez ali, e isso cria uma certa barreira. Porque, igual você falou no começo, cara, a falta de informação às vezes cria barreiras, né? E a gente tendo uma conversa legal dessa, a gente derruba isso por terra e a gente fala, poxa, é uma galera muito acessível, muito tá ali igual, responde, fala igual, não tem tanta essa barreira de falar e tudo. Porque às vezes o que a gente vê assim, pequenos grupos, não necessariamente indígenas, mas a gente vê pequenos grupos ali e fala, poxa, aquele grupinho tá reservado ali, às vezes não quer nem conversar. Aí às vezes a gente vê Hélio, Gabi e Karina junto ali, tá só ali a galera da nata, tudo indígena ali, como é que eu vou chegar ali? Os caras, poxa, cara, os caras... É só chegar em paz. Somos universitários, chega e conversa com o cara, então a gente chega, bate esse papo e tá tudo tranquilo. Então, às vezes, esse momento quebra esse negócio, né? É só essa informação que quebra. Como a gente é parceiro de sala, né? A gente assiste sala junto, então eu já liguei e passei um WhatsApp, cara, vamos lá pro podcast. O cara, não, vamos, bacana. As meninas do mesmo jeito. A Karine Corajosa fez fotos com a gente. Gabi, já falamos agorinha. Gabi, vem, Gabi, vou na hora, pode deixar que eu vou lá pra entrevista. Então, muito obrigado. Na verdade, a gente que agradece. Vocês, a Unicentro, que é um povo acolhedor, desde ali da entrada, os professores, trata a gente iguais, não tem essa diferença. Só a gente que agradece. Agradecer muito essa oportunidade de estarmos aqui presentes e também repassar um pouco do que se passa e também um pouco da informação da nossa comunidade a vocês.
Legal. Olha, o podcast fica sempre aberto, sempre à disposição. Quando vocês quiserem levar um recado, saca? Se vocês quiserem chamar alguém para uma entrevista aqui, agendem com a gente e a gente vai estar disposto a abrir, conversar. É isso que a Unicentro tem como missão, objetivo, levar informação, via de mão dupla. Estamos aqui para levar informação e vocês podem passar isso adiante, chamar, vir aqui, se tiver um tema legal para falar. Reitero aqui que eu quero que vocês gravem pra gente na linguagem de vocês, estendendo o convite para a universidade, venham, que é bem bacana, a gente gosta muito. É isso. Muito obrigado a vocês, galera, muito obrigado em casa. Vocês podem falar com a galera direto no YouTube, nessa câmera central aqui, mandar um abraço pra mãe, pai, tio. Agora, nesse momento, eu acho que minha mãe não tá assistindo, não, porque lá tá sem internet. Vamos ficar com o YouTube gravado para quando ela puder ter o acesso à internet, ela te ver e te ouvir bem bacana lá de onde ela estiver. Bom, hoje Beleza? é o nosso dia especial, né? Não só hoje, todo dia a gente é especial. E hoje quero agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui, de dar um pouco da informação da gente. E é isso, meu povo. Obrigada. Então, né? Zanacaracana Moa, né? Então, gente, eu gostaria somente de agradecer pela essa oportunidade de estar aqui, né? Junto com outros indígenas também. É muito importante a gente tá aqui junto, né? Cada um compartilhando seus conhecimentos e dizer para vocês não se limitarem. Não coloquem limite em vocês, né? Já basta a sociedade em si botar limite na gente, então não vamos nos limitar. A gente consegue, né? Hoje somos nós que estamos aqui, mas amanhã pode ser você. Então vamos investir em conhecimento, vamos também apoiar, vamos passar informação. Olha, tem a bolsa lá na Unicentro, vamos fazer. Tem vários cursos, tem bolsa para indígenas, então vamos incentivar os parentes, os amigos, todo mundo, o coletivo, né? Para estar investindo nessa educação indígena, que é muito importante, a presença do indígena na sociedade por completo, na educação, na política, onde quer que seja, tem espaço para nós sim. Valeu, Gabi. Gente, parabéns pelo dia de vocês, é um dia importante, a gente tem que celebrar mesmo. Ele falou de lutas, conquistas, e esse dia serve pra gente lembrar disso. Dia de povos indígenas, tá aí nosso tema, é bem legal a gente sempre ter isso em mente, sempre transmitir isso para gerações futuras, para que não seja perdido isso. E mais uma vez, obrigado de coração por vocês terem vindo, aceitado o convite do Unicast. Obrigada a vocês pelo convite.